Como nós já estamos na hora do início da sessão, é a sessão de Entomologia Agrícola e Florestal, dou boas-vindas a todos. E nós vamos começando e depois já vamos procurar aqui quem falta, porque são muitos oradores e isto derrapar no tempo depois interfere com o resto do programa do dia de hoje. Portanto, se todos concordarem, vamos começar então a nossa sessão. Pronto, vamos começar então com a Sofia Conde, que vem do Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia e que nos vai apresentar um trabalho sobre o uso de pesticidas na Guiné-Bissau. Sofia, quando quiseres partilhar, o palco é teu. Ok, boa tarde. Boa tarde. Não sei se já estou a partilhar. Está ótimo, Sofia. Está em full screen. Certo. Ok, então boa tarde a todos. Venho apresentar, como foi dito, a questão dos pesticidas utilizados na Guiné-Bissau no caso de arroz de bolenha salgada. Apresento-vos rapidamente aqui o que é o projeto em que estou inserida. Portanto, é na Guiné-Bissau. Trabalhamos com bolenha salgada em 3 regiões de Guiné-Bissau, com principais objetivos de aumentar a produtividade e estabilizar a produção anual de arroz de mangal e compreender os fatores, melhorar a dinâmica das mudanças do ecossistema de mangais. Somos 9 doutorandos em campo, com vários focos distintos. No meu caso específico é a proteção de plantas. Trabalhamos com 30 jovens agricultores contratados em 3 regiões distintas da Guiné-Bissau. Temos 13 tabancas, portanto 13 aldeias, em que a cada agricultor já foi entregue algumas ferramentas de trabalho, como um tablet, internet, tem painéis solares com eles, para poderem carregar os seus materiais. E neste momento já estamos em constante comunicação com eles via WhatsApp, o que facilita imenso comunicações, tudo o que eles precisam nos enviar. Eu costumo receber várias imagens, inclusive de insetos que eles vão encontrando. Esta tendazinha aqui em baixo basicamente representa o que é que nós estamos lá. Nós vamos para as aldeias, ficamos com a nossa tenda, na casa deles, seja onde for, não na rua, porque chover é sério. Pronto, eu sou estudante de doutoramento, uma destes 9 doutorandos que estamos lá. Sou licenciada em Agronomia no ISA e mestrado também em Proteção de Plantas e neste momento estou a fazer o estudo de pragas e doenças do arroz de bolenha salgada na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau fica ali no cantinho oeste de África. Nós trabalhamos nestas 3 regiões, Cacheu, Oio e Tombali. Pegando aqui um bocadinho em Cacheu, temos 3 tabancas, Ilialala e Jobel. Estas são aqui imagens do que são as bolenhas, portanto os campos de arroz nestas 3 regiões. Jobel aqui do lado direito é um caso um bocadinho mais preocupante, porque estes pedacinhos de terra que aqui vemos é os únicos espaços em que eles têm para pôr casas. E com a chuva as coisas complicam-se e entra mesmo água, perdem campos de arroz, é um caso mais complicado. E 8 temos 6 tabancas, Rotchuntsug, Nchug, Almalaf, Blaf, e Unkur. Aqui temos algumas imagens do que é os campos de arroz. Isto são fotos de fevereiro, portanto não estão muito verdes. Nesta altura do ano, com as chuvas, já estão bastante verdinhos. E Tombali, com Cafino, Cafal, Caicanem e Quibil. Isto são tudo nomes estranhos que nós nos vamos habituando depois de lá estarmos. Também aqui algumas imagens do que é portanto, o nosso sul. O que há pragas do arroz na Guiné-Bissau? Em termos de descrito que tenhamos encontrado, estas são algumas das pragas que podem existir, potenciais pragas no arroz. Portanto, dentro destas pragas, aquelas que já foram observadas, potenciais, obviamente, são estas. Curiosamente, em relação à parte dos WhatsApps e o que nós temos de comunicação com os agricultores, muitas fotos são enviadas por eles e, neste caso, por exemplo, lagarta do arroz e cigarrinha foram fotos que foram eles que me enviaram. Em termos de controle tradicionais que estejam descritos, que eles utilizam e com comunicação com eles também vamos percebendo, quando têm pragas, porque nem todos os sítios têm pragas, mas quando têm e que sentem que há necessidade de fazer alguma coisa, algumas das coisas que fazem é vazamento da bolenha, portanto a bolenha é o campo do arroz, digamos que a parcela, vaziam a bolenha, provoca um calor intenso, não tem água, e a praga pode acabar por fugir ou por morrer.
ou outros casos podem fazer aceleração do calendário cultural, de forma a não coincidir o período de desenvolvimento da praga com o estado fenológico da planta que seja mais vulnerável. Ou outra coisa que podem também fazer é no transplante, eles fazem uma zona que é de viveiro e outra que é da produção mesmo, na bolenha, portanto entre a rinca e a planta, que é o que eles chamam, deixam o arroz num monte, criam uma espécie de uma estufa ao sol, criam também algum stress hídrico para a planta, claro, provoca calor intenso, morte ou fuga dos insetos, tal como no vazamento da bolenha. Isto é uma característica, uma medida que eles hoje em dia já detectam que não funciona, ou que não está a funcionar. Outra coisa que também podem fazer, mais na etnia Balantas, nós trabalhamos com diferentes etnias, são cerimónias mágico-religiosas para proteger a cultura das pragas, doenças, calamidades, roubos, maus espíritos. Entrando aqui na utilização dos pesticidas, que tem algumas coisas estranhas e preocupantes, uma das quais é a importação de produtos não controlada. Temos, daquilo que já foi visto e encontrado, temos produtos vindos de França, Senegal, Conakry, China, Índia. As práticas incorretas, muitas vezes aplicados com chuva ou com vento, sem equipamentos de proteção corretos, dosagens muitas vezes são mal reguladas, deixam por vezes os produtos no campo, mesmo junto à água, poluindo o campo, obviamente. E estamos a falar de uma poluição muito geral da água, do solo, do ar, das pessoas. E eles têm noção que os peixes morrem quando fazem as aplicações. Portanto, eles têm noção que faz mal, mas utilizam, claro. E utilizam o que há. Portanto, basicamente, o produto que lhes chegam, os produtos que utilizam, é aquilo que lhes vendem. E que muitas vezes vão a qualquer sítio buscar o produto que alguém mandou vir de outro sítio qualquer. Pode acontecer, inclusive, terem produtos, além de mal guardados ao sol, produtos fora de prazo, produtos que já nem sabem se são mesmo os originais e às vezes pequenas doses que eles compram como uma dose, que não tem rótulo, não tem nada, portanto é o que lhes vendem e ponto. Estes são alguns pesticidas que já foram observados. Temos essencialmente pesticidas para o algodão, não são sequer específicos para o arroz. A maior parte são todos de amplo espectro, tóxicos. Temos inclusive um pesticida que difícil de traduzir, pelo menos para nós, em chinês, que é proibido, diz no próprio rótulo, que entretanto consigo fazer a tradução, que é proibido em regiões da China. Estes são outros pesticidas também já encontrados, um deles é inseticida avicida e outro que está tão degradado, tão deixado na bolenha de uma altura para outra que nem se percebe o que é que seja. Próximos passos que se quer fazer: elaborar um plano de priorização do ataque das pragas e das doenças, com isto estudar qual é o melhor meio de prevenção, tanto ambientalmente sustentável como que seja economicamente viável para os agricultores, e criar um plano de proteção integrada. Deixo-vos aqui os agradecimentos e algumas imagens. Isto é tudo coisas de lá, fotos de lá. Este é um dos nossos agricultores de Malafo, região de Oio, e este é um dos miúdos da mesma zona. Pronto, obrigada. Sónia? Certo. Então, não temos ainda questões nenhumas. Ok, aqui para a Sofia. Eu acho que este trabalho é muito interessante. Eu posso pôr uma questão, Sofia, se não te importares. Eu gostaria de saber se os agricultores são muito colaborativos e achas que um plano de gestão integrada ia chegar para eles o seguirem ou teria de ser feito algum tipo de enquadramento? Nós estamos a trabalhar mesmo com 30 agricultores nossos contratados, com quem nós trabalhamos diretamente, estamos com eles todos os dias no terreno, todos os dias a falar com eles, onde quer que nós estejamos, não precisamos de estar naquela área para falar com eles. Portanto, temos uma comunicação muito boa com eles. E sim, eles estão muito abertos à ajuda, não são agricultores que estão lá e nós vamos lá fazer uma pequena intervenção e voltamos. Portanto, nós estamos aqui numa colaboração, eles próprios são pesquisadores, eles são contratados para eles próprios entrarem nestas pesquisas. Nós temos experiências que eles próprios estão a testar para eles. Por exemplo, em termos de técnicas de cultivo do arroz. O objetivo aqui, no fundo,
é que eles próprios consigam explorar por eles o que é melhor, o que é que podem fazer melhor para eles, para que, no fundo, quando isto tudo terminar, eles consigam continuar esta pesquisa para eles próprios e entre eles. Ou seja, nós temos 3 regiões, temos várias tabancas, várias aldeias entre cada região, que eles são todos de lá, mas eles não necessariamente não comunicam entre eles, porque não são da mesma área. E neste momento comunicam e partilham. E experimentam um, experimentam outro, e toda esta difusão de conhecimentos e de pesquisa entre eles é super interessante, e que proporciona que eles depois possam continuar, e sim, estão muito abertos a isto. Acho que também pela forma como nós estamos com eles. Isso é excelente, porque às vezes é muito difícil tê-los do nosso lado, pelo menos aqueles que eu já trabalhei, mas em Portugal é completamente diferente. E depois também eu passo a passar a palavra aos vizinhos, deve ser super importante. É mesmo, esse gajo, um dos doutorandos deste grupo, o trabalho dele é mesmo esta questão de criar estas ligações entre eles e permitir toda esta comunicação e pesquisa entre eles, portanto, entre os nossos e posteriormente até entre, digamos, com outros vizinhos, outras tabancas, não é? Passarem estas informações e formas de pesquisar para que possam pensar um bocadinho mais além daquilo que já têm. É ótimo. Temos aqui mais umas questões, Hugo? Sim, já temos 3 questões. A primeira é da Elia Marchante. Quais considera que podem ser as soluções mais eficazes para este problema? Dos pesticidas. Sim, deve ser. Pronto. É uma coisa que quero descobrir, porque é complicado, porque os pesticidas, eu posso até definir, este pesticida é melhor, mas o problema é, aquilo que eles têm é aquilo que lhes chega. E podemos ter pesticidas de algodão, pesticidas de seja o que for, pesticidas fora de prazo, pesticidas vindos de onde quer que seja. O ideal é não usarem pesticidas, obviamente. Mas no mínimo, pronto, esta parte dos pesticidas é todo um mundo que ainda é preciso trabalhá-lo muito. Mas é tentar perceber qual é que é a melhor solução realmente nisso. Primeiro que tudo seria não usar pesticidas e a terem que usar quais são as melhores medidas que podem tomar para precaver-se de problemas. Ok. Temos aqui uma do David Lopes. Como acha que se poderá mudar o facto dos produtores utilizem outros pesticidas ou mesmo apliquem técnicas de limitação dos problemas no âmbito da proteção integrada? Mudar o facto dos problemas? Não percebi a pergunta. Como acha que se poderá? Não sei se o David explicar. Não sei se ele pode esclarecer, sim. David, não sei se ele está a ouvir. Podemos avançar para a próxima então, enquanto Sim. o David... Vamos já do João Cardoso. Qual é a possibilidade? Técnicas de produção biológica, sim, no sentido em que isso também é outra coisa a explorar, que é, por exemplo, existem algumas plantas que podem ser utilizadas como biopesticidas, como é o caso do Nimo, e sim, isso é algo bastante interessante a explorar e a tentar utilizar, inclusive em termos de plantas eles têm muitas coisas, não é? É perceber quais são as que podem ser utilizáveis e tentar experimentar aplicá-las. Sim, muito melhor do que pesticidas que não sabemos de onde vêm, claro. Ok. Quanto à questão do David, eu penso que deve ser uma questão que é muito nossa aqui em Portugal. Eu já trabalhei também um bocadinho nesta área, que é o facto de nós termos um plano com os agricultores e eles às vezes, ou com os produtores, eles às vezes saírem desse plano e fazerem outras coisas. Não sei se estão abertos. Ou não tens esse pelo menos eles com quem nós trabalhamos, eles estão muito abertos a estas alterações e a experimentar. Nós pedimos para eles experimentarem uma coisa, eles experimentam. E se eles acharem que isso é bom, eu acho que sim, pode funcionar. Ok, penso que agora temos de se calhar fechar aqui. Está aqui mais uma questão que é pequenina, que é se existem predadores naturais, e seria a última questão por agora, que já estamos em cima do tempo, não é, Hugo? Quero descobrir, porque acho que sim, é obviamente que sim. Estamos a falar de biodiversidade, portanto sim. Hão de existir e quero descobrir quais são para também podermos ver como conjugar isso e utilizá-los de forma natural. Muito obrigada, Sofia, pela tua apresentação. Vamos então avançar para a segunda apresentação aqui da nossa sessão,
que será feita pelo João Cabral da Câmara e será sobre a cobrilha da cortiça em Quercus-Schubert. João, quando quiseres partilhar o ecrã. O João vem do Centro de Estudos Florestais, desculpa, do Instituto Superior de Agronomia. Quando quiseres começar a tua apresentação, o palco é teu. Ok, obrigado. Já estão a ver? Estamos a ver e agora... Estamos a ver, mas ainda não é em modo... agora sim, está ok. Agora sim. Força. Agora sim. Ok. Então, boa tarde a todos os presentes. O meu nome é João Câmara e estou aqui para vos apresentar alguns resultados do estudo da incidência de cobrilha da cortiça em Quercus-Schubert. Irei começar a minha apresentação por introduzir o tema e enunciar os objetivos do trabalho, os materiais e métodos utilizados para atingir esses objetivos e enunciarei também os resultados do estudo. Começando por falar no inseto Coroebus undatus. Este inseto pertence à família Buprestidae e tem como hospedeiros, sobretudo, árvores do género Quercus, com destaque para o sobreiro. O ciclo de vida do inseto, podemos ver uma figura à direita, inicia-se entre maio e julho, que é a altura em que as fêmeas realizam as posturas nas fendas da cortiça, e as larvas neonatas, ao eclodirem uns dias depois, perfuram a cortiça até à camada geradora de cortiça, que é o felogénio, para ali se alimentarem e desenvolverem durante aproximadamente 2 anos, interferindo na formação de cortiça. É ao estar de larvar deste inseto que se dá o nome de cobrilha da cortiça. Ainda pouco se sabe acerca da cobrilha, dada a dificuldade em capturar o inseto e também ao seu modo de vida endófito, e também ainda não foi possível reproduzir o seu ciclo de vida em laboratório. No entanto, sabe-se que a cobrilha destrói o felogénio devido à realização de extensas galerias e a presença destas galerias dificulta não só a extração de cortiça, como também desvaloriza a cortiça em qualidade. Não se sabe também ainda com clareza quais os fatores que influenciam a presença do inseto Coroebus undatus no montado e o ataque de cobrilha nas árvores. As alterações climáticas, no entanto, poderão ser um fator a considerar, uma vez que se tem verificado e está previsto um aumento da frequência e severidade de eventos de seca nas zonas mediterrânicas, e este tipo de eventos está muitas vezes associados à mortalidade de árvores e também a alterações nas dinâmicas populacionais de insetos. No caso da cobrilha, por exemplo, estes eventos podem acelerar o seu ciclo de vida. Mas também os modos de gestão do povoamento podem ser fatores que influenciam a presença do inseto no montado, e certas características das árvores, como características genéticas ou características físicas, podem também ser tomadas em conta pelo inseto quando quer colonizar uma certa árvore. Por isso, o primeiro objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre a intensidade de ataque de cobrilha com características da árvore e da parcela, e um outro objetivo foi avaliar a eficácia de amostragem de cortiça através de calas para determinar a incidência de cobrilha, sendo que calas são amostras de cortiça que permitem obter informação sobre diversos parâmetros qualitativos da cortiça. O trabalho foi realizado em 4 propriedades localizadas nas províncias do Ribatejo e Alentejo, com diferentes níveis de ataque por cobrilha, tendo sido analisadas um total de 450 árvores. Ao nível da parcela, avaliou-se o tipo de povoamento, subdividindo-se pelas categorias de puro misto, e ao tipo do subcoberto avaliou-se também se era arbustivo ou herbáceo. No entanto, o tamanho das amostras destes grupos era reduzido ou desequilibrado, e por isso o estudo destas variáveis não chegou a resultados seguros. Ao nível da árvore, registou-se a altura do descortiçamento do fusto e do papo, e foram também utilizados para a análise dados fornecidos pelas calas, tais como a espessura da cortiça, a presença ou a ausência de cobrilha e a presença ou a ausência da formiga da cortiça Crematogaster scutellarius. Para avaliar a intensidade de ataque de cobrilha nas árvores e parcelas, seguiu-se uma metodologia utilizada noutros trabalhos semelhantes, onde se definiu um índice de intensidade de ataque por cobrilha, em que ao longo de um tronco descortiçado até uma superfície, uma altura máxima de 2 metros, foi definida uma linha vertical com auxílio de uma vara, dividida em 4 níveis de 50 centímetros, e em cada um destes níveis contou-se o número de galerias que cruzavam com a vara. Este procedimento foi realizado em cada um dos lados do tronco, lado norte, sul, este e oeste, e deste modo calculou-se o índice de intensidade de ataque de cobrilha na árvore, que é definido
por IA é igual ao número total de cruzamentos a dividir pelo número de níveis vezes o número de lados do tronco, de norte, sul, este ou oeste. E o índice de intensidade de ataque por cobrilha na parcela define-se por IP e é igual ao somatório dos IAs dessa parcela, ou seja, dos IAs das árvores dessa parcela, a dividir pelo número de árvores. É uma média dos IAs, no fundo. Passando agora para os resultados e começando à esquerda pelos resultados ao nível do índice de intensidade de ataque IA. De acordo com o gráfico, podemos ver que os menores valores de IA observados rondaram os 0,2 e os maiores valores de IA rondaram ali os 1,32. E o IA apresentou uma relação positiva com a altura de escortiçamento e com o PAP, surgindo que árvores mais velhas e que provavelmente tenham sido escortiçadas mais vezes tenham um IA superior, não é? Talvez porque um descortiçamento frequente pode ser um fator facilitador das larvas neonatas até ao felogénio. À direita, podemos ver que a relação de presença ou ausência, a percentagem de caudas com cobrilha também variou consoante os locais, não é? Os menores valores observados foram cerca de 45%, e os valores máximos observados variaram entre os 70% e 80%. Verificou-se uma relação negativa entre a presença ou a ausência de cobrilha na cauda com a espessura da cortiça, ou seja, caudas com presença de cobrilha representavam uma menor espessura da cortiça, talvez porque também a cortiça com menor calibre possa facilitar a penetração das larvas neonatas até ao felogénio. Sobre a relação entre a formiga da cortiça Crematogastas scutellariis e a cobrilha, através de um teste de quadrado não se verificou a existência de associação entre a cobrilha e a formiga da cala, e a relação, pelo gráfico à direita podemos ver que a relação entre o IA e a presença ou ausência de formiga na cala foi significativa, sendo que árvores cuja cala representou formiga tiveram um menor valor de IA, colocando-se a hipótese de que os ovos de coroebus undatus façam parte da dieta da formiga da cortiça, uma vez que parte da alimentação desta formiga é composta por ovos de outros insetos, e se assim for, o IA das árvores onde há formiga da cortiça é mais reduzido. Identificou-se também uma relação positiva entre a presença de cobrilha na cala e o IA e o IP, ou seja, árvores cuja cala apresentou cobrilha mostraram maiores valores de IA, como podemos ver pelo gráfico à esquerda, e pelo gráfico à direita podemos ver que quanto maior foi o número de caudas com cobrilha numa dada parcela, maior foi o valor de IP. Avaliou-se também a distribuição de galerias pela superfície descortiçada, sendo observadas galerias com especial incidência na zona dos 50 aos 100 cm de tronco e com menor incidência nos primeiros 50 cm. Em relação à orientação, foi no lado norte que se observaram menos galerias. Estes dois pontos sugerem a existência de uma possível preferência das fêmeas em realizar as posturas entre os 50 a 100 cm de tronco, da zona acima do solo, e em zonas de maior incidência de radiação solar. Para uma melhor interpretação dos valores de A e P, foram feitas associações categóricas dos seus valores, como ilustrado na tabela abaixo, e de seguida foi realizada uma distribuição de frequência dos valores observados de A e P pelos níveis de estragos. E pelos gráficos podemos ver que a maioria das árvores e parcelas analisadas apresentaram um nível de estragos muito baixo, e destaca-se principalmente as diferenças de A e P no nível ausência de estragos, onde observamos que apenas uma parcela registrou a ausência de estragos, e pelo gráfico à esquerda podemos ver que o número significativo de árvores apresentou a ausência de estragos. E sabendo que as parcelas analisadas tinham um máximo de 5 árvores por parcela, as árvores com ausência de estragos não estão todas concentradas na mesma parcela, identificando-se assim a inexistência de uma distribuição homogénea de ataque de cobrilha. Para terminar a apresentação, gostava de referir que este trabalho foi feito no âmbito do grupo operacional Undercork, financiado pelo PDR 2020, cujo símbolo está aqui ilustrado com o link também do grupo em baixo, e que deu origem, este trabalho deu origem a um folheto de divulgação disponível também na página do projeto, que o link está em baixo também, e o folheto também temos aqui uma imagem do folheto. E além deste trabalho, outros trabalhos relacionados com a cobrilha estão a ser desenvolvidos pelo grupo operacional, e neste momento está a ser avaliada a incidência de cobrilha em árvores submetidas à seca e também por invasão de esteva, em árvores submetidas à invasão de esteva. Dou então a apresentação como terminada, agradecendo a todos a vossa atenção.
Obrigada, João, pela tua apresentação. Vamos verificar se temos aqui alguma pergunta. Ainda não Já temos, para ti. mas Ainda não? aguardamos um bocadinho enquanto as pessoas Sim, entretanto eu posso reagem. já aqui fazer uma pergunta ao João, se ele não se importar. João, agora, apresentando este trabalho, todo este trabalho que já tens feito e a tua equipa, que medidas é que poderiam ser pensadas para diminuir aí o estrago da cobrilha na cortiça? Tem alguma ideia ou esse estrago não é assim tão importante que vale a pena pensar nisso? O estrago, eu considero que o estrago seja importante porque cria algum prejuízo já significativo para os produtores. E, portanto, eu acho que o que se poderia fazer agora é, visto que há fatores a nível de povoamento e também a nível intrínseco das árvores que podem influenciar a presença do inseto montado e o ataque de cobrilha, acho que a gestão aqui tem um papel muito importante. No fundo, ter povoamentos em que promova uma boa fitossanidade, em que promova as árvores saudáveis, talvez possa reduzir ou desatenuar assim o ataque de cobrilha nas árvores, não é? Como acontece com outras pestes. E, portanto, acho que a gestão tem aqui um papel importante para reduzir estes ataques e a vulnerabilidade do montado à cobrilha. Certo, obrigada, João. Também concordo. Hugo, temos já. Sim, já temos. João, podes deixar de partilhar o ecrã ou colocas no PowerPoint? Sim. Estamos a ver o teu ambiente de trabalho. Temos aqui já duas questões. Uma da Jéssica, Teodoro Paulo. Há alguma informação se há algum tipo de defesa natural do sobreiro contra a cobrilha? Ok. Isso ainda, pronto, isso também é uma coisa que este estudo é tudo muito incipiente, isto da cobrilha, e creio que está a ser estudado, mas que ainda não há propriamente informação publicada acerca desse assunto, sobre métodos naturais para combater a cobrilha. Mas publicado, sei que está a ser um estudo que está a ser aprofundado. Ok, obrigado, João. Temos mais uma aqui, da Ana Farinha. Verificaste alguma associação com o Platypus? Algumas, não verifica nenhuma associação com o Platypus. Não conseguimos incorporar isso neste estudo. Ok. Pronto, acho que é isto. Não temos mais questões para o João. Obrigado, João. Obrigado. E Sónia, acho que podemos passar ao próximo. Vamos então avançar com a nossa sessão para a terceira sessão, que será apresentada pela Ana Farinha, do Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia e da Universidade de Bordeaux, que nos vai apresentar um trabalho sobre o sugador de pinhas no Pinheiro Manso. Ana, quando quiseres, podes começar. Estás sem microfone, tens de dar... Sim, e clicar no ecrãzinho do computador para partilhar a tela. Ainda não ouvimos. Não consigo. Eu tentei ativar, mas não consigo. Tens de carregar no microfonezinho. É tipo o Zoom. Não está mesmo a funcionar, ok. Deve estar com algum problema no microfone. Se calhar fazer refresh, nós podemos eventualmente trocar enquanto a Ana tenta resolver. Só é chato se houver alguém entrar entre sessões para vir assistir a alguma. Vamos só ver se a Ana conseguir. Esperamos mais um minutinho, digo eu. Sim. Porque às vezes há pessoas que estão a trocar de sala para ver uma apresentação especial. Vou aguardar aqui um bocadinho. Isto é um bocado challenging. Se calhar é melhor tentar fazer refresh e tentar ligar outra vez, entrar outra vez. Sair e entrar outra vez. Esperamos mais um minutinho, não há problema. Sim. Isto é um bocadinho challenging, estas novas tecnologias, nem sempre nos obedecem. É verdade. A sessão da manhã foi complicado também. Esperar um bocadinho.
Às vezes a definição do microfone não está correta e Pois. Já é bem. acho que já deve dar. Está? Estão? Ah. Já dá para ouvir, já dá para ouvir. Ok, é sempre o reboot que funciona sempre, né? Agora deixa-me ver se consigo partilhar a tela. Porquê que não está aqui a aparecer o PowerPoint? Alguém me pode ajudar nisso? Eu fui até à sessão do apoio técnico para ver se a tela estava... Estava tudo bem e estava? Estava tudo bem, mas agora não me aparece aqui o PowerPoint. Não Tu me aparece... carregaste no íconezinho que tem o computador, carregaste Sim. para partilhar o ecrã inteiro. Acho que é isso. Só me está a partilhar... Dá-lhe só um minutinho, que ele se calhar já te diz. Eu pelo menos de manhã tive de esperar um pouco. Ok. E agora escolhes o PowerPoint. Estamos a ver o teu ambiente, não faz mal. Estão a ver o meu ambiente, não estão a ver o meu PowerPoint? Ainda não. Pois, exatamente, porque ele só me está... Não, ele demora um bocadinho. Agora se calhar já com... Espera, está-me a dar aqui um erro enorme. Eu vou tentar mais uma vez, desculpem, mas não estou a conseguir partilhar porque ele não está a encontrar o meu PowerPoint, ele só me apresenta a sessão. Mas tens, depois no teu computador vais ao PowerPoint, ou seja, está aí a sessão e depois escolhes PowerPoint e nós começamos a ver. Pelo menos foi como aconteceu de manhã, também pensei que não estava a dar então isto. Vou tentar isso. Ok, estão a ver a minha... Sim, estamos a ver o ambiente de trabalho. Tela? Sim. Agora é só abrir o PowerPoint. Vamos lá ver. Está aberto, supostamente. Um minutinho, acho que ele vai... Está a carregar. Ainda não. Não sei se está aqui o Cação do suporte técnico que nos pode ajudar. Não estão a ver, estão a ver? Não. Não, ainda não. Experimente fechar o PowerPoint e voltar a abrir. É que aparece-me aqui um erro enorme quando eu... Ok. Eu vou então tentar abrir novamente a PowerPoint. Agora estamos a ver branco. Temos aqui uma sugestão a dizer que é para abrir o PowerPoint antes de partilhar o ecrã. Ele já estava aberto antes de partilhar o ecrã. Já estava aberto, já estava. Já estava. Bolas, eu que fiz os treinos, que era para não haver qualquer problema. Estão a ver o meu PowerPoint agora? Não. Estamos Está a ver tudo branco. Exato. Branco? Sim. Estamos a ver uma caixa branca assim. Ok, se alguém do apoio técnico então me puder ajudar, eu não sei o que é que se passa. Vou tentar mandar uma mensagem. O Cação deve estar a ouvir. Não sei se ele consegue responder de momento. Vou-lhe mandar uma mensagem. Pode ser que ele se calhar esteja a fazer outra coisa. Nossa sessão é número 5. Eu vou tentar ir falar com o suporte técnico, ok? Ok. Eu vou tentar sair e entrar. Ok. Já está cá. Pronto. É que a Ana Farinha vai entrar outra vez e ela não está a conseguir partilhar a apresentação. Ok, Ana, já temos aqui o Cação que... O Cação que é do suporte técnico, se for preciso. Espero que ele consiga. Vou tentar então partilhar. Sim. O que é estranho é que não me aparece a opção do PowerPoint aqui nas janelas, da partilha, não é? Mas pronto, eu vou então abrir, compartilhar a minha tela e ver se consigo fechar o PowerPoint, mas não está a dar. Eu já tenho o PowerPoint aberto no meu computador. Não... Já está, já vem alguém resolver, pois já está aqui o Cação.
Puseste a partilha de ecrã completo, Ana, não puseste? Fiz. Fizeste, pois. Às vezes isso pode ter a ver. Espera, que ele está Mas quando eu faço partilha de ecrã, aparece-me centenas de imagens do meu próprio ecrã. Ou seja, isto é um erro qualquer que está aqui. Também me apareceu amanhã. E nós também Mas estamos Mas isso é a São transmissão. centenas de Porque imagens num túnel sem fim. sim, mas esse não é um problema. Isso é a imagem que está a ver na transmissão. Mas se minimizar, não sei se depois aparece a caixa branca. Olá, Ana Farinha. Qual é a questão? Não está a conseguir Não aparece o meu PowerPoint. partilhar. Sim. Partilhou a janela? Sim. A janela ou o Isso foi- ecrã? Tive que partilhar a janela da Não, sessão. não partilhe a janela, partilhe o ecrã. A tela cheia, né? Não, ecrã inteiro. É primeiro separador. Sim, Ok? primeiro. Pronto, agora abra o PowerPoint. Espera só um segundo. Ok. Ok? Estão a ver o meu PowerPoint? Sim, estamos. E só falta pôr em modo apresentação. Sim. Perfeito, Ok. obrigada ao Sport. Obrigado, António. Vamos então Ok. continuar. Ok, olha, começo por pedir desculpa porque eu de manhã tentei fazer um teste e funcionou, mas eu partilhei a janela, não partilhei. Mas pronto, estas coisas são mesmo assim. Posso começar, Sónia? Sim, quando quiseres. Ok, eu vou-vos apresentar parte dos resultados de um grupo operacional, como o João também apresentou de um grupo operacional. Este é um outro grupo operacional que se chama Mais Pinhão. Tentou responder a algumas questões relacionadas com os agentes bióticos associados à perda de produção de pinhão. Portanto, relacionado com o pinheiro manso. E, nomeadamente, em relação, mais concretamente, em relação a este inseto que vem aqui na capa, que é o inseto sugador das pinhas, que eu já vou apresentar de seguida. Portanto, o nosso trabalho incidiu um grupo operacional, é um grupo, só apresentar um bocadinho, é um grupo que envolve uma série de parceiros diferentes, que inclui universidades, centros de investigação, associações de produtores, portanto, são trabalhos muito interessantes que reúnem todas estas entidades e que permitem, portanto, criar perguntas e respostas bastante práticas e atuais e reais do contexto, neste caso da produção de pinhão. Portanto, cingimos ao pinheiro manso, ao pinho-espinha, que é uma espécie emblemática do Mediterrâneo, tem um valor ecológico e paisagístico enorme, principalmente aqui na Península Ibérica, e tem um elevado valor económico, especialmente associado à produção do seu pinhão, do pinhão de pinheiro manso, que atualmente está com um custo super elevado, tem um emprego associado também muito elevado, e é uma atividade florestal muito relevante na Península Ibérica. O inseto de que vou falar é o sugador de pinhas, é um hemiptera. Em espanhol, eu creio que é a Chinche americana del piño, eu fui à procura. É um inseto que é nativo da zona da Califórnia, na América do Norte. A partir daí invadiu toda a zona este e de lá então chegou à Europa em 1999, num acaso, claro. E nestes últimos anos já ocupou uma grande parte da Europa, se não toda, mas foi inclusive já encontrado na América do Sul, na África do Sul, no Japão, portanto ele já está um pouco distribuído por toda a zona do globo em que o clima permite que ele se desenvolva. A sua biologia é bastante simples, ele está ativo quando há calor e luz, né, durante o final da primavera, verão, outono, dependendo dos países em que está, e aqui na Península Ibérica, em que os nossos verões são bastante compridos, ele consegue completar mais gerações do que na zona nativa e consegue inclusive começar uma terceira geração quando os nossos outonos são bastante quentes e torna-se um pouco problemático. No inverno ele hiberna, agrega-se e hiberna, muitas vezes em casas humanas próximas da floresta,
e alimenta-se de pinhas, de sementes de coníferas, portanto, de sementes encerradas em pinhas, de várias espécies de coníferas, não só do pinheiro manso, mas também do pinheiro bravo, da Alepo, mas aqui só retratamos o seu impacto no pinheiro manso, porque é a espécie que é mais importante, relevante, por todas as questões que já vos apresentei. Portanto, ele tem impactos ecológicos, sendo um comedor de sementes, tem um impacto na regeneração natural dos pinhais, mas também nos parques de melhoramento de variedades, melhoramento genético, em que ele, ao alimentar-se destas sementes, tem também um impacto, também ele aqui, económico. Mas quando falamos em impacto económico, nomeadamente aqui para a Península Ibérica e outros países da bacia mediterrânica, falamos no impacto no mercado do pinhão, como já como já descrevi anteriormente. Portanto, o dano descrito deste inseto para este pinhão, existem estudos que apontam para um dano de 5%, estudos que apontam para um dano de 85%, até um dano bastante variável, de local para local, de ano para ano, e não existe uma grande coerência em conseguir identificar este impacto de uma forma mesmo correta, digamos assim, não correta, está-me a faltar a palavra melhor, mas o dano deste inseto, e tem aqui exemplos de pinhões de pinheiro manso, que foram onde o leptoglossus se alimentou, portanto este dano é, sem sombra de dúvida, dano do leptoglossus, porque foram alimentados, isto foi feito em laboratório, portanto o pinhão fica ressequido, fica chupado, o inseto chupa as partes nutritivas do pinhão, o endosperma de dentro, e a semente fica assim toda, como é natural e óbvio, já não é possível de comercializar. O seu dano não deixa marcas conspícuas na pinha, portanto ele alimenta-se quando a pinha está na árvore, né? O pinhão não existe na árvore, o pinhão está encerrado dentro da pinha, ele alimenta-se colocando o estiletre entre as brácteas e sugando de dentro da casca do pinhão, sugando o interior do pinhão. E, portanto, não há nenhum dano muito conspícuo cá fora que nos permita dizer esta pinha teve a alimentação pelo leptoglossus, o leptoglossus esteve aqui, não existe. E, para além disso, infelizmente, também não existem armadilhas para estimar a sua densidade, o que torna muito complicado o estudo destes insetos. E, portanto, neste consórcio de vários parceiros, as questões que eram prioritárias para responder, que os produtores florestais mais tinham em mente, era, efetivamente, se nós lhes podíamos mostrar e calcular ou estimar o impacto que este inseto tinha nas pinhas do último ano, nos pinhões, portanto, a pinha demora, eu não disse isso em detalhe, mas a pinha demora vários anos a desenvolver-se, mas é a pinha do último ano que é colhida e levada para a indústria para ser retirada do pinhão. Portanto, eles queriam saber o impacto do inseto nessa pinha e, tendo em conta que atualmente o pinheiro manso já é quase tratado como se de uma fruteira se tratasse, isto é, já é plantado usando uma técnica que é enxertia, que permite obter pinhas mais cedo, já é alinhado. Há muitos produtores que recorrem mesmo a sistemas de rega e de fertilização para aumentar a produção, ou com o intuito de aumentar a produção. E também lhes preocupava saber se tanto se este inseto estaria, ou se estas aves estariam mais suscetíveis ao ataque por este inseto ou por outros. Assim, com o trabalho deste grupo grande, tentámos integrar pela primeira vez o dano em pinhão com a densidade do inseto, porque devido a todos aqueles problemas que eu falei anteriormente de ser tão difícil de averiguar a densidade deste inseto no campo, nunca se conseguia ter a certeza de qual era o verdadeiro impacto. Ora, nós conseguimos, usando estes pomares, que os pinheiros são um pouco mais baixos e têm as pinhas acessíveis, conseguimos fazer a observação do inseto por a estimativa da densidade do inseto por observação direta. E isso permitiu-nos, ao mesmo tempo que estimávamos o dano na pinha, isolando pinhas com uma rede e expondo outras, e conseguíamos ver aqui a diferença de dano das pinhas expostas a insetos e não. Ao mesmo tempo, nos mesmos locais, conseguíamos fazer a estimativa da densidade deste inseto. Portanto, no site A, usámos dois sites, dois locais, o A e o B. O B só foi avaliado em 2018, 2019, porque não tinha pinhas anteriormente,
e o A foi avaliado durante 5 anos. Ambos estes locais são na zona de Santarém e em ambos os locais foram selecionados pinheiros irrigados e fertilizados e pinheiros de controle, onde foi feita a mesma metodologia. Portanto, começando pelos resultados em relação à avaliação da população do inseto ao longo do tempo. A população do inseto decresceu durante estes 5 anos de uma forma muito notória aqui neste gráfico. Em 2014 era muito fácil avistá-lo nas árvores e começou a ser mais difícil, até que em 2018 e 2019 foi muito complicado observá-lo no campo. Entre os dois, as árvores com tratamento e as árvores de controle, que o FR é fertilização e irrigação, não houve diferenças nos avistamentos. Tanto observávamos insetos numas como noutras, e estatisticamente não houve diferenças. No local B, que só foi avaliado em 2018 e 2019, se recorda, nunca observamos nenhum inseto. Portanto, neste Ana, local desculpa, faltam 2 minutos, ok? Ok, obrigada. Neste local nós fizemos a avaliação do dano, mas não do inseto. Portanto, em relação ao dano, aqui neste gráfico tem a cheio as pinhas que estavam protegidas com uma rede e a tracejadas que não estavam protegidas, e podem ver que as pinhas protegidas têm um rendimento, que é a quantidade de pinhões sãos pela totalidade de pinhões numa pinha, tem um rendimento muito superior às pinhas expostas. Portanto, isto deu-nos logo a ideia de que algo estava realmente a infligir um dano nos pinhões, mas esta diferença deixa de ser significativa a partir de 2018 e 2019. No local B, que só foi 2018 e 2019, não houve diferenças entre as pinhas protegidas e as não protegidas. Em relação à rega, e esta vou passar rápido este slide, em relação à rega, o que verificámos foi que só houve interação da rega, só houve o efeito da rega nas pinhas que estavam expostas, em que as pinhas expostas das árvores regadas tinham mais dano do que as pinhas das árvores de controle. No local B não encontramos diferenças. Portanto, este sim é o gráfico do maior resultado, e eu vou ser breve. Aqui vemos em linha a dinâmica do inseto e a cheio, em barras, temos a perda em semente. E a perda em semente foi diminuindo ao mesmo tempo que diminuía a densidade do inseto no campo. Inclusive, encontramos uma correlação de 0,98 entre estas duas variáveis. Portanto, há um decréscimo muito grande de perda de semente e há um decréscimo também da densidade do leptoglossus. Portanto, as mensagens e as grandes conclusões deste trabalho foi que a dinâmica deste inseto é realmente variável. Portanto, tivemos anos em que ele estava muito presente no campo, há anos em que ele quase que não foi visível e é necessário encontrar os determinantes desta dinâmica. Encontramos uma forte correlação entre o dano e a densidade do inseto, e foi pela primeira vez demonstrado que o dano nos pinhões existe uma forte relação com a densidade do inseto no campo, e as árvores fertilizadas aparentemente são bastante mais suscetíveis ao inseto do que as árvores de controle, o que, portanto, é algo a ter em conta para os produtores da pinhão. Obrigada, é tudo. Obrigada, Ana, pela tua apresentação bastante clara. Não sei se temos aqui algumas questões, Hugo. Não, ainda não surgiram, vamos aguardar um bocadinho. Certo, então eu vou já chatear aqui a Ana com uma questão a duas. Ana, tu achas que o ganho que o agricultor ou o produtor tem em fazer a fertirrigação naqueles anos mais complexos, né, e com o ataque do inseto, compensava o dano do inseto que é feito nessas mesmas árvores em comparação com as árvores que não tinham fertirrigação? Isto é um bocado complexo, se calhar não é muito fácil de avaliar. Não, mas eu percebi. Efetivamente é um cálculo que os produtores terão que fazer. O que é complicado e é tão variável é a dinâmica deste inseto. Se não, de imediato diria que não compensa, ou que aparentemente parece não compensar. Isto porque os tratamentos são caríssimos. Irrigar um pomar e fertilizar, ou pronto, irrigar, oferta e irrigar, que é o que eles fazem, envolve um custo muito elevado de instalação e depois um custo também bastante elevado de produto e de água.
claro, e ambiental. Portanto, há um investimento muito grande, sim. Mas, efetivamente, aparentemente, as árvores, quando são fertilizadas ou quando são irrigadas, produzem mais pinha. Mas isso também é algo que é bastante variável no pinheiro manso e há muitas variáveis no pinheiro manso que ainda não estão bem determinadas em relação à produção. Em relação ao dano, efetivamente, parecem ser mais apetitosas essas árvores, elas crescem mais, a canópia, começamos a usar os termos em inglês, é muito superior, e portanto é um trabalho, este trabalho que nós fizemos foi mesmo as primeiras pedras para se conseguir criar um nível económico de ataque para o inseto, e aí depois pode-se também entrar com o cálculo da questão da gestão dos pomares e do seu interesse económico. Exatamente. Obrigada, Ana. Obrigado, Ana. Temos aqui uma questão da Susana. A que é que se deve a diminuição da abundância do inseto ao longo dos anos de estudo? Esse é o $1 million answer. Estamos a estudar. Nós queremos que sejam variáveis climáticas, mas à partida podem estar ligadas com a altura da hibernação, com o facto do inseto não completar o ciclo. Portanto, ele inicia o ciclo e não completa, e depois há ali um decréscimo muito grande da população. Pode ter a ver com a população que vem de hibernação, que sai cedo demais e depois não, porque isso já aconteceu num ano. Mas isso é para todos os insetos, não é? Portanto, os insetos acabam por ficar um pouco confusos. Pode ter a ver com o nosso clima não ser tão apropriado para este inseto como nós achamos, por ser muito quente. Essa também é uma das hipóteses, mas estão a ser... É uma das coisas que eu estou a tentar estudar. Ok, penso que... Obrigado, Ana. Penso que não temos mais Obrigada, questões. Obrigada. Podemos avançar, Sónia. Certo. Então vamos já avançar para a nossa quarta apresentação desta sessão, que será feita pela Elisa Tarantino, que vem do polo da Universidade dos Açores, do Center for Ecology, Evolution and Environmental Changes, e nos vai falar sobre o gorgulho da banana. Não sei se estou a falar bem, mas é mais ou menos isso, não é? Ok, Perfeitamente. Está possível fazer a apresentação em inglês? Sim, eu também fiz a minha em inglês, portanto, estás à vontade. Força, Elisa. Ok. Estava a ver qualquer coisa? Sim. Okay. Sim. So, I'm going to present the study which aimed to evaluate the efficacy of 3 different pheromone-based attractants to the Cosmopolites sordidus, the banana weevil, and the impact of these 3 pheromone-based attractants on natural enemies in banana orchards in Terceira Island in Azores. The Cosmopolites sordidus is a common pest in banana plantation, is worldwide spread, and it's present since 2006 in Terceira Island. The damages are caused by the feeding activities of larvae. In fact, they bore tunnels inside the corm, and it promotes the secondary fungal infections. Then it promotes the toppling of the corm. At the end, of course, they yield losses for farmers. This study took place in Terceira, which is an island placed in the middle part of the Azorean archipelago, and two experimental sites were chosen in the city center of Angra do Heroísmo, which is placed in the southern part of the island. The 2 sites are quite similar. Both of the sites present, for example, the variety of the banana is the same. It is the Draft Cavendish, and which is, by the way, the most common in the island. Both sites had received 2 miticide chemical treatments, until the beginning of September, and only in Sobento an additional treatment with pyrethroids was applied for the banana moth, for the Opogona seccari.
The main difference between these two sites is the soil management. In fact, it's possible to see how in São Bento the litter is removed from the soil surface, as testimonied by the presence of grass on the soil surface, and in São Pedro the litter is accumulated. Regarding the attractants, 3 different attractants were tested: Cosmogel, Cosmoplus, and Ecosordidina 90K. Cosmoplus and Cosmogel have a gel formulation. They were placed inside a yellow pitfall trap called Cosmotrack, and half of the trap is buried into the soil. Sordidina has a liquid formulation. It was placed in a different kind of trap called Stop Weevil, which doesn't need to be buried, but it just lay on the soil surface, and the insects can go inside by the entrances which are placed in each side of the trap. These 3 repetitions of this trap was placed in each site, and at the beginning only the target species, so the Cosmopolites sordidus, was recorded. The abundance of the Cosmopolites sordidus was recorded, but then because of the presence of other arthropods inside the trap, the content was carried into the laboratory, and the identification was carried out. And the abundance of banana weevil, carabids, staphylinids, and spiders were recorded and used, of course, for the statistical analysis. And regards the effect of the attractants on the target species, so the Cosmopolites sordidus, the Cosmoplus attractant is significantly higher than Cosmogel and Sordidin. Cosmogel and Sordidin hasn't any significant difference. Regarding the sites, São Pedro, in this case, is significantly higher than São Bento. And regarding the sampling dates, statistical differences were found for the sampling dates as well, between dates with lowest catches, such as the beginning of May and the middle August, with dates which present higher abundances. So the middle May, beginning of June, and middle of July. Regarding the effect of these attractants on no-target arthropods, no significant differences were found for Cosmogel and Cosmoplus, but only for Sordidin, which is significantly lower than the other 2 attractants. No differences were found for São Pedro and São Bento. And in this case as well, differences were found between dates, the sampling date at the beginning of May, and the sampling dates in summer, in middle July and end of July. Then spiders, carabids, and staphylinids were considered separately, and differences were found for spiders in São Pedro. São Pedro is significantly present significantly more abundance of rane than São Bento. No differences were found for Cosmogel and Cosmoplus regarding carabids, and of course Sordidin is consistently lower, and these results are the same for staphylinids. No differences between Cosmogel and Cosmoplus. But for staphylinids, as previously mentioned, differences were found between dates with the lowest and highest catches. So in conclusion, Cosmoplus is the most efficient pheromone-based attractant for Cosmopolites sordidus control in Terceira Island. Sordidin show lowest efficacy, but it is mainly due to the combination of 2 important factors, such as the litter accumulation and the kind of trap. In the picture, it's possible to see how plant material just remain stopped into the middle of the entries, and of course it prevents the insect from entering the trap. And regarding the sites, the differences in this case are due to
to the lack of soil management. In São Pedro, the litter accumulation offers sheltered areas where the Cosmopolites sordidus individuals at different stages of development can easily hide. Regarding the effect on the no-target fauna, no effect was detected on the no-target fauna. It means that the pheromone are highly specific to the pest species. The presence of higher catches in Cosmotrack traps containing Cosmoplus and Cosmogel are due mostly to the presence in each trap of organic material in decomposition, which of course attracts other ground-dwelling arthropods. And in conclusion, future studies have to improve, of course, the conservation biological control strategies. In Terceira Island, we already know, we already have plenty of information about the predators present in banana orchard, but no information, we haven't any information regards the ant predation on larvae. This is an aspect that has to be developed in the future. Thank you very much. Thank you, Elisa. Obrigada, Elisa, pela apresentação. Agora já ia continuar em inglês, mas vamos continuar em português e em espanhol. Sim. Hugo, temos perguntas, não? Temos aqui uma da Inês Matos. Queres fazer algo antes ou posso passar? E só perguntar à Elisa uma coisa muito simples. Dentro dos inimigos naturais que vocês já identificaram, existe algum grupo em especial de coleópteros? São coleópteros ou ainda não há propriamente um inimigo natural assim mais chave? Sim, foram identificados carabídeos da subfamília do Harpalina, que já estão presentes já claramente há tempo. E outras espécies de estafilinídeos, como a tetafungi, Ocypus olens, estes são aqueles mais presentes. Ainda temos de trabalhar muito sobre os inimigos naturais, porque se calhar que nosso tempo trocaram e, portanto, esta é parte também importante para desenvolver. Claro, obrigada, Elisa. Hugo, quiser. Temos aqui uma pergunta da Inês Matos. Has there been any studies on the efficacy of the traps on pest control? Sì, na ilha também já foram in the island already these attractants were tested in previous years, but no, the three attractants weren't tested altogether. So this is something new. This is the new, actually. Ok. Antes não temos mais. Obrigado, Elisa. Obrigada eu. Vamos Acho que avançar. podemos passar, Sónia. Certo. Então, vamos avançar para a nossa quinta apresentação, que será feita pela Luísa Taranto, do Centro de Investigação da Montanha do Instituto Politécnico de Bragança, que nos vai falar sobre a abundância e diversidade de coleópteros em vinhas nas diferentes regiões vinícolas de Portugal. Luísa, quando quiseres. Olá, boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Dá para ver aí? Sim, ainda está em modo. Está ok, perfeito. Força. Pronto. Boa tarde a todos. Eu sou Luísa Taranto, do Centro de Investigação de Montanha, do Instituto Politécnico de Bragança. E o meu trabalho é a abundância e diversidade da ordem Coleóptera em vinhas de diferentes regiões vinícolas de Portugal. Pronto. Em um ecossistema agrícola, como o da vinha, a biodiversidade é um dos maiores componentes da estrutura desse ecossistema, seja ele agrícola ou não. Então, essa biodiversidade é caracterizada pela variabilidade entre organismos vivos e os processos ecológicos que esses organismos fazem parte. Então, uma perda de biodiversidade representa uma ameaça ao ecossistema, e a habilidade que ele tem de se autorregular.
Então, você catalogar essa biodiversidade, caracterizar, né, a biodiversidade, é entender como preservar, e é essencial para um desenvolvimento sustentável da agricultura. Então, os artrópodes são parte dessa agrobiodiversidade da vinha, que é funcional, e provém serviços ecossistêmicos como polinização, controle biológico de pragas, aeramento do solo, decomposição de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes. E dentre esses organismos que fazem parte da agrobiodiversidade da vinha, há insetos pragas e antagonistas, sendo as pragas prejudiciais inimigos da produção agrícola, né, e da saúde da cultura, e os antagonistas sendo os insetos auxiliares ao produtor que desempenham serviços benéficos. Então, o manejo da vinha só é completo quando ele pode ser feito levando em consideração o conhecimento ecológico dessas pragas, seu potencial devastador, e a adoção completa de medidas mais adequadas para o controle natural das pragas. Então, os inimigos naturais ou os antagonistas da vinha são os artrópodes benéficos, né, que podem ser predadores, parasitoides ou parasitas, e quando eles ocorrem naturalmente na vinha, são os principais fatores bióticos limitando a população de peste. Então, na vinha, a Epoasca vitis, que é a cigarrinha verde, ela pode causar necrose na planta, ela causa vermelhidão prematura ou deixa as folhas amareladas e a queda das folhas. A Jacobiasca líbica, que é uma crescente preocupação em Portugal, ela se alimenta de floema, causando amarelamento das folhas, a vermelhidão prematura também, e a queda e a necrose. O escafoide titanos é o vetor do fitoplasma da flavescência dourada, ou seja, a produção da vinha cai gradualmente e a vinha pode morrer em até 3 anos. Dos lepidópteras, a Alobesia botrana, né, que é a traça da uva, que ela causa a doença chamada falso pintor, que é em que os frutos ficam pintados, né, antes do tempo. Dentre os coleópteros há também pragas, né? A família dos crisomelidos é considerada pragas porque são fitófagos, ou seja, se alimentam das partes aéreas da videira. Os cerambicídeos é uma família de coleópteros majoritariamente xilófagos, que a larva ela faz galerias nos troncos da videira. E em pragas há também aranhiços vermelhos, amarelo, cochonilha, entre outros. Dos antagonistas, os crisopídeos são muito frequentes na vinha, eles se alimentam da traça da uva, da cigarrinha, de ácaros, cochonilhas. Os cerfídeos são predadores no estado larval, eles se alimentam de afídeos, cochonilhas também, e outros insetos de corpo mole. São interessantes no ponto de vista da limitação natural das pragas, porque os adultos são muito móveis e recolonizam rapidamente a cultura. Os cantarídeos, também é uma família de coleóptero, também são predadores em estado larval e adultos, e alguns também podem se alimentar de pólen, por isso que eles são sempre encontrados em flores, assim. Então, dos coleópteros, a família dos coccinelídeos é a família mais interessante do ponto de vista da limitação das pragas. Larva e adultos, a maioria são predadores de inseto de corpo mole, como afídeos, cochonilhas, ácaros, e algumas espécies também podem se alimentar da traça da uva. Então, Coleóptera é o maior grupo de insetos descritos, né? Coleo é estojo e óptera é asa, então o nome aí já diz. O primeiro par de asas é modificado em élitros, né? Que serve de proteção para evitar dissecação, estabilizar os voos. E o segundo par de asas é membranosa, dobradas por debaixo do élitro e são utilizadas para voo. Então, eles podem ser encontrados em quase todos os ecossistemas terrestres e alguns aquáticos. São holometábulos, ou seja, metamorfose completa, né? Ovos, larvas, pupa e adultos. O tipo de aparelho bucal é mastigador, o que permite uma ótima adaptação e se alimentarem de praticamente todos os recursos disponíveis na natureza, e desempenham um papel importante na limitação dos inimigos da vinha. Também esses serviços ecossistêmicos podem ser predadores naturais de pragas, como eu já falei, né? Alguns necrófagos ou coprófagos, herbívoros e controle de ervas daninhas e dispersão de sementes. Então, os objetivos do trabalho é a identificação das famílias dos coleópteros presentes na copa e no coberto vegetal nas diferentes regiões vinícolas de Portugal, estudar padrões de abundância, de riqueza e distribuição das famílias de coleópteros
e comparar os resultados da riqueza de famílias entre os estratos vegetais e as regiões coletadas. Então, para isso, as amostragens foram feitas em 2019, né? Foram 3 datas, em julho, setembro e outubro, utilizando a técnica de varredura com rede entomológica. E as coletas foram feitas em 2 estratos, como eu já disse, na copa e no coberto vegetal. Para cada estrato foram feitas 10 amostras, sendo que uma amostra na copa eram 50 varreduras com a rede, e no coberto vegetal uma amostra eram 10 varreduras. Então, a coleta foi feita em 6 regiões vinícolas, e ao todo foram 36 vinhas, e a identificação foi feita utilizando chave entomológica. Então, aqui estão as regiões que foram coletadas, foi Vinhos Verdes, Trás-os-Montes, Bairrada, Douro, Península de Setúbal e Beira Interior. Então, primeiro foi feita a coleta, como eu já disse, depois foi levado o material para o laboratório, feita a triagem e a identificação utilizando a chave entomológica. Em seguida, a análise dos dados. Então, ao todo foram encontradas 36 famílias, né? 2.954 indivíduos, sendo as famílias mais abundantes foi a dos crisomelídeos. Como eu já disse, os crisomelídeos são fitófagos, né? Se alimentam das partes aéreas da videira, então são consideradas pragas em algumas culturas. Porém, há estudos que foram usados para controle de erva daninha, devido ao seu hábito alimentar. Então, foi um estudo do Canadá que mostrou que os crisomelídeos eles estavam encontrados na vinha, mas eles não estavam diretamente relacionados à vinha, porque eles não comiam as bagas, eles se alimentavam das ervas que crescem junto com a vinha, o que também acaba concordando com os resultados encontrados no trabalho, que mais à frente eu vou falar. Os coccinelídeos são majoritariamente predadores, a larva e os adultos, como eu já disse, também são predadores de corpo mole, como afídeos, ácaros, cochonilhas. E algumas espécies também se alimentam da traça da uva. Os coccinelídeos, eles têm um ciclo de vida adaptado aos ciclos das pragas e podem mudar seu habitat em procura de alimento. Pronto, a terceira família mais abundante foi a dos latridídeos, que são fungívoros e são encontrados em ambientes úmidos, né? São muitos encontrados em matéria orgânica em decomposição. Então, o Douro foi a região mais expressiva, abrangendo 35% dos indivíduos coletados. Entre todas as regiões coletadas e as datas, 80% foi encontrado no coberto vegetal. Isso reforça o quê? Que nas vinhas e na maioria das culturas, né, a entrelinha ela é um importante hotspot de biodiversidade. Alguns autores dizem que a presença da vegetação nas entrelinhas aumenta a quantidade de coleóptero nas vinhas. Isso se deve porque o coberto vegetal aumenta a disponibilidade de recursos, ou seja, tem mais diferenciação de nichos, favorece microclimas para a presença desses insetos, ou seja, são recursos adicionais de alimento, umidade, abrigo. E a região menos expressiva foi a região de Vinhos Verdes, com 8% dos espécimes encontrados. Então, diversidade. Tens 2 minutos, está bem? Tá bem, vou correr aqui. Pronto. A maior diversidade das famílias foi encontrada no Douro, tanto para a copa, tanto no coberto vegetal, em julho. A menor diversidade foi encontrada em setembro, na copa, em Setúbal, na copa, em Trás-os-Montes, no coberto vegetal. Ou seja, a temperatura é instrumental para ativar essas taxas metabólicas dos insetos e a reprodução nos adultos também. Então, julho representa o final da primavera, início do verão, onde as temperaturas vão ficando mais amenas, são mais favoráveis para a atividade, dispersão e a taxa metabólica maiores, né? Então, pronto, a riqueza e a abundância dos coleópteros são maiores em períodos com menos chuvas e menores nos períodos mais chuvosos, que nesse caso é outubro, né? Então, as interações entre extrato e região e data e região foram homogêneas. A única interação que foi estatisticamente diferente foi a interação entre o extrato e a data. E aqui nas elipses, a gente vê quanto mais agrupadas as elipses, mais parecida é a amostragem. Então, você vê ali as elipses de julho estão mais afastadas, o que significa uma maior diferenciação nas famílias encontradas. Pronto, e para setembro, na copa, foi observado o maior tamanho nessa elipse, o que mostra que as famílias de coleóptero tiveram uma maior dispersão, ou seja, os indivíduos não estavam distribuídos em poucas famílias. Ele estava a menor abundância distribuída em maior riqueza, né, de famílias. Então, as curvas de acumulação mostram que as amostragens foram suficientes, tanto na copa quanto no coberto vegetal.
mostra para um maior número de famílias em julho, para a mesma quantidade de amostras feitas. Como já disse, a temperatura mais a menos associada com maiores taxas de crescimento e atividade dos insetos. Então, pronto, conclusão é que o Douro foi a região mais abundante para a comunidade dos coleópteros, sendo o coberto vegetal teve mais de 80% dos espécimes encontrados, julho como mês de máxima abundância e riqueza. E para a análise dos coleópteros, a região e data e região estrata não foram estatisticamente diferentes, foram apenas a interação do extrato da data. Pronto, agradecimento à FCT, né, pelo projeto, ao CIMO, do Instituto Politécnico de Bragança, e é isso. Obrigada a todos aí pela atenção. Pronto. Obrigada, Luísa, pela tua apresentação. Hugo, não creio que tenhamos perguntas. Não temos questões, não. Okay. Ainda não. Eu tenho muitas perguntas, estou. Ai, meu Deus. Eu já fiz trabalho semelhante há muitos anos e tinha assim algumas curiosidades. Por exemplo, não sei se vocês relacionaram o tipo de coberto vegetal ou se caracterizaram de cada região. Era diferente ou eram as mesmas plantas que estavam nesse coberto vegetal? Pronto, isso era uma coisa que eu gostaria de ter feito, só que como o tempo era corrido, era em âmbito de outro projeto que foram feitas essas coletas, a gente não conseguiu avaliar isso. Eu gostaria de ter avaliado várias outras coisas, várias variáveis ambientais que poderiam ter ajudado a melhorar o trabalho, né? Inclusive as plantas que estavam associadas a esse coberto vegetal, mas não foi possível. Porque achas que no futuro, se ter esse conhecimento, pode-se utilizar o coberto vegetal para, sei lá, aumentar a população de um certo inimigo natural? Achas que isso teria pernas para andar aqui na vinha em Portugal? Sim, claro, poder mapear quais espécies são mais adequadas para cada tipo de predador natural. Sim, com certeza. Uhum. E tinha só mais uma pergunta muito pequenina. Não apanharam térmitas enquanto estiveram lá a fazer a varredura, não? Desculpa, não entendi. Se apanharam cupins enquanto estiveram a fazer as vossas amostragens? Não lembro de ter. Esse projeto foi feito em 2019, né, que foi parte da minha tese de mestrado, mas eu não lembro de ter encontrado muito cupim, não. Ok, é só uma curiosidade científica, porque não temos esses dados em Portugal. Pronto, era mesmo Sim. uma curiosidade. Mas não me recordo de ter encontrado muito, não. Certo. Bem, Hugo, se não temos mais perguntas, tens alguma? Não. Não. Acho que podemos continuar. Não apareceram mais questões. Certo, obrigada, Luísa. Nada. Tchau. Vamos então avançar para a nossa última apresentação desta sessão, que será feita pelo Ricardo Ceia, que vem do Centro de Ecologia Funcional e que nos vai falar sobre o gorgulho do eucalipto. Ricardo, quando quiseres. Olá, muito boa tarde. Vou partilhar o ecrã. Certo. Digam se já está funcional. Está a funcionar, Ricardo. Se quiseres, podes só clicar ali onde diz ocultar para tirar essa janelinha que depois fica na tua apresentação, chatear até ao fim. Exato. Obrigada. Força. Pronto. Então, boa tarde a todos. Eu sou investigador do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra e faço parte de um projeto que envolve outros parceiros e pretende avaliar o potencial do controle biológico natural por vertebrados predadores no gorgulho do eucalipto. O estudo que aqui venho mostrar é um estudo recente que pretendeu avaliar um comportamento ecológico deste inseto. O eucalipto é uma espécie é um género que está distribuído um pouco por todo o mundo, tendo uma distribuição muito extensa, e Portugal, neste panorama, ocupa o sétimo lugar nos países com maior superfície ocupada por este género. No entanto, se olharmos especificamente ao eucaliptus globulus, Portugal sobe para o primeiro lugar nos países com maior área ocupada, sendo que em Portugal existem cerca de 0,8 milhões de hectares plantados com esta espécie. O Eucalyptus globulus é uma espécie de crescimento rápido, que é plantado por vezes em densidades superiores a 1.500 árvores por hectare, tanto em zonas muito extensas de exploração industrial, como a que vemos na imagem, como em pequenas áreas de exploração familiar.
Tipicamente é feita uma mobilização do solo e uma limpeza do subcoberto na preparação do local para o plantio. Tendo o eucalipto, neste caso, sido implementado fora da sua área de distribuição natural, inicialmente beneficiou da ausência de pragas. No entanto, como na maior parte das monoculturas, foi uma questão de tempo até que chegasse uma série de insetos para se alimentar do eucalipto em Portugal. E embora muitos deles não tenham grande impacto na produção, o gorgulho do eucalipto, o Gonipteris platensis, foi pela primeira vez detectado em 1995, continua ainda a ser uma espécie que traz grande preocupação aos produtores. Este inseto é dos maiores desfolhadores de eucalipto a nível mundial, e tanto as larvas como os adultos se alimentam de folhas novas e rebentos foliares, provocando uma quebra da dominância apical da árvore e um declínio acentuado da produção de madeira, que em casos mais graves pode chegar a 86% do valor económico. Em Portugal, o inseto tem 2 gerações anuais, sendo que o pico da ocorrência das larvas se situa na primavera e no início do outono. Este outro inseto, contudo, pode ajudar no controle biológico do gorgulho. Ele já tem sido utilizado desde há muito como agente de controle biológico clássico nos países onde existem danos acentuados do gorgulho do eucalipto. Em Portugal, apesar dos sucessos iniciais em várias zonas do país, demonstrou-se que o inseto não estava muito ativo acima dos 400 metros de altitude, e isto lançou novas preocupações, pois o dano por gorgulho era superior nas áreas em altitude. Então, nessas áreas em altitude, onde os surtos não podiam ser geridos através do controle biológico, tem sido feita a aplicação de pesticidas. Dado que a aplicação contínua destes pesticidas pode trazer eventuais problemas ecológicos, têm sido feitos estudos comparativos de modo a detectar parasitoides mais efetivos ou espécies de eucaliptos menos suscetíveis ao ataque do gorgulho. Ambos são processos, como tem dito a Elizabeth Figueiredo na sua apresentação, muito demorados, muito trabalhosos, e nós continuamos ainda hoje em dia com respostas para dar quanto existe um vazio de informação quanto às interações do gorgulho, tanto com fatores de paisagem como com fatores mais locais. Esta análise é uma análise pertinente porque estes fatores podem ser manipulados através das práticas florestais. Então foi isso que nos propusemos a fazer, avaliar o efeito dos fatores bióticos, tanto a pequena como a grande escala, nas populações de gorgulho, sendo que foram tidos em conta também os fatores abióticos, incluindo a elevação e as variáveis climáticas que previamente já tinham sido descritas, que teriam um efeito através da ineficácia do parasitoide. O trabalho de campo foi realizado em 2019, no centro de Portugal, numa série de pontos aleatórios, onde em cada ponto foram mostradas 4 árvores e em cada uma delas foi registado o dano de acordo com estas classes que se expõem de 0 a 6, sendo que representam também níveis de abundância de gorgulho, a nossa variável de resposta. Esta avaliação foi feita em 2 ocasiões, uma na primavera e uma no outono, após o pico de ocorrência das larvas de primeira e segunda geração, respectivamente. De modo a lidar com a variabilidade espacial, recorremos a Generalized Linear Mixed Models, onde entramos com uma série de variáveis explicativas, tanto a nível da árvore, recolhidas tanto a nível da árvore como a nível do povoamento. Nas variáveis abióticas, acabamos por não incorporar as variáveis climáticas, porque detectamos multicolinearidade, existiam fortes correlações nas variáveis climáticas entre si e também entre a altitude e a maioria das variáveis climáticas. Foram então definidos
3 modelos globais, um para a ocorrência do gorgulho, em que usámos uma variável de resposta binominal, e 2 para a abundância do gorgulho, respectivamente para a primeira e segunda geração. A nível dos resultados, uma primeira análise mostrou que cerca de metade, 52% das árvores amostradas eram afetadas pelo gorgulho, tendo o nível de dano atingido variado em todas as classes, de 0 a 6 até à classe máxima. E foi no outono que nós detectámos um dano significativamente superior, o que está relacionado com uma maior abundância da segunda geração anual. Isto é uma particularidade do nosso estudo. Na área de estudo, tipicamente, isto não ocorre, é mais abundante a geração primaveril, e na Península Ibérica a mesma coisa. No entanto, mais adiante, os nossos modelos vão nos fornecer uma explicação possível para este resultado. A nível dos modelos de ocorrência do gorgulho, confirmaram o efeito significativo positivo da altitude. No nosso caso, foi definido um nível de atividade para o parasitoide inferior, neste caso, a partir dos 360 metros, começou a haver uma maior probabilidade de ocorrência de gorgulho. E também salientaram um efeito significativo da distância à fronteira do povoamento, que é uma medida do tamanho da plantação. Ou seja, a partir dos eucaliptos que estavam mais de 400 metros da orla, tiveram uma maior probabilidade de serem afetados pelo gorgulho. Houve outros 2 fatores que tiveram um efeito quase significativo, mas de tendência negativa, que foi o tamanho das árvores, e sendo que ocorreu havia uma menor probabilidade de gorgulho em árvores maiores, e a nível da riqueza específica, a nível do coberto, existiu também uma menor probabilidade de ocorrência de gorgulho em locais onde coexistiam outras espécies arbóreas, nomeadamente pinheiros, acácias, sobreiros. Desculpa, Ricardo, tens mais 2 minutos, está bem? Penso que estou dentro do tempo, obrigado. Ok. A nível dos modelos de abundância, estes corroboraram o efeito da elevação, previamente descrito e descrito também no modelo de ocorrência, e ainda salientaram uma maior abundância de gorgulho em ambas as gerações, em árvores que estavam no segundo estado de crescimento, que é uma fase de crescimento vegetativo que corresponde a árvores entre 3 e 8 anos de idade. Existiu também, no que respeita à primeira geração anual, um efeito negativo da talhadia. Este é o efeito que eu tinha falado antes, que pode estar relacionado com a maior abundância da segunda geração anual. Isto deve-se sobretudo aos grandes incêndios que ocorreram na área de estudo 2 anos antes da nossa amostragem e que apenas permitiu que os eucaliptos estivessem maduros, tivessem crescido o suficiente para ter folhagem adulta, que é preferida pelo gorgulho, e só aí, nessa altura, foi possível a colonização pelo inseto. Ora, em conclusão, o controle biológico com o Anaphes nitens não é muito satisfatório a partir dos 360 metros. Existiram vários fatores bióticos que influíram na probabilidade de ocorrência do gorgulho, quer em povoamentos de menores dimensões, quer naqueles em que existiam árvores de outras espécies. O gorgulho demonstrou também uma preferência por árvores em crescimento vegetativo. Outros fatores que foram analisados, tais como a densidade do coberto arbóreo, a estrutura e composição do subcoberto e a percentagem de solo exposto, não tiveram qualquer influência nos nossos modelos. Tiveram pouca influência. Só em conclusão, a nível de recomendações para a gestão florestal, podemos dizer que não é encorajado o estabelecimento de plantações em altitude, onde o controle biológico não é eficiente. Deve-se recomendar a criação ou a definição de povoamentos menores e mais lineares, que podem até ser estruturados estrategicamente como uma rede de corta-fogos, e a investigação deve ser dirigida de modo a encontrar alternativas que estas devem ser acompanhadas sempre de um cenário de viabilidade económica em cada um dos casos. Pronto, espero que partilhem estas ideias. Deixo aqui o meu agradecimento às entidades financiadoras
aos colegas que me cederam as fotografias e a vocês por assistirem. Fico à disposição para as questões. Obrigada, Ricardo. Vamos ver se há alguma questão aqui na nossa caixa. Como estamos muito em cima das 4h30, se houver alguma questão... Ainda não temos questões neste momento. Não temos. Sónia. Ok, então vou fazer uma pergunta. Está aqui uma da Ana Farinha, então. Certo? Apareceu agora, sim. Sim. Existem muitos eucaliptais com pinhais próximos no centro do país. Conheces o efeito que esta mistura pode ter na incidência da praga? Os nossos dados demonstraram um efeito perto da significância quando num ponto existiam outras espécies, pinheiros, mas também acácias ou carvalhos. No entanto, existe uma vez que os eucaliptais são monoculturas, é muito complicado conseguir fazer testes robustos. A que nível isto pode acontecer, não é? Se nós por acaso tivéssemos a liberdade de conseguir implementar povoamentos mistos ou com variações graduais de densidade, aí dava para fazer. No entanto, os locais onde nós trabalhamos eram monoculturas de eucalipto, onde havia algumas árvores dispersas nos pontos. Mas pronto, existe a possibilidade, em aberto para avaliação, de ver se uma mistura de espécies pode reduzir a incidência da praga. Neste caso seria os nossos dados, os dados que recolhemos que não foram objetivos, deram uma indicação que pode ser para reduzir a praga, nesses casos em que há mistura de espécies. Ok, obrigado, Ricardo. Certo. Sónia, queres perguntar alguma coisa? Ou... Não, estamos em cima da finalizamos? hora para ir para as respostas. Se calhar vamos, e se tiver mais alguma pergunta, falo com o Ricardo depois numa sala ou qualquer coisa. E eu queria agradecer a todos também por terem estado aqui a assistir. E neste momento vamos mudar então para a parte da exposição e assistir e ir ver os pósteres também desta área e de outras áreas que estão com os autores lá ao lado e nós podemos visitar nos stands. Queres dizer mais alguma coisa, Hugo? Não. Então, Obrigado. Então pronto, obrigada a todos e até já. Obrigado.